a gente vai começar uma série. Ela tem um título geral, está aí na capa do nosso boletim, intitulada Você Não Está Aqui por Acaso. Por falar no nosso boletim, estejam lendo o boletim. Estejam lendo os avisos, as pastorais do boletim. Essa semana a gente colocou uma outra pastoral do pastor Hernandes, e que ele comenta algo que aconteceu no Carnaval de São Paulo, quando uma escola de samba, Gaviões da Fiel, apresentou uma mensagem do diabo batendo, espancando e pisando Jesus Cristo. Mais uma prova de que o carnaval não é uma festa neutra, não é uma festa que o cristão deva ir, dizer, não, só vou me divertir. O objetivo do carnaval é dar vazão aos apetites da carne. Não é um local para a serva de Deus estar, nem presente, nem assistindo. Então, depois você lê esse artigo, pequeno, mas muito, muito, muito interessante, tá? Então, hoje a gente vai iniciar essa série, Você Não Está Aqui por Acaso. Quando você lê o Salmo 139, ele é fantástico, porque ele diz que o Senhor viu a nossa substância ainda informe. E no livro do Senhor, os nossos dias foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, lá na eternidade, você e eu não existíamos, mas Deus pensou em você e pensou em mim. E isso é maravilhoso. Lá na eternidade, Deus já tinha decidido que você iria nascer. Mesmo que os seus pais não tenham planejado o seu nascimento, você só nasceu porque Deus determinou. E a gente vai pensar dentro dessa temática, você não está aqui por acaso, os propósitos para os quais o Senhor nos criou. A gente estuda isso no discipulado, a gente em outras oportunidades já trabalhou isso, mas são verdades eternas e que a gente precisa tê-las na nossa mente. E hoje eu vou pensar no primeiro propósito, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 95, por favor. Livro dos Salmos, capítulo 95. Nesse primeiro momento, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, a parte A do verso 7. Dê uma olhada se tem alguém sem Bíblia, compartilhe a Bíblia com essa pessoa, para que todos nós possamos acompanhar. Salmo 95, de 1 a 7, parte A do verso 7. Vamos ler alternadamente, irmãos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes.
Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Vamos orar mais uma vez. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre a nossa compreensão, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. E fala ao nosso coração poderosamente, através da tua palavra. Derrama, Senhor, a unção, o poder do teu Espírito nesse lugar. Abençoe o teu povo, abençoe todos que aqui estão reunidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, o pastor Rick Warren, a gente já trabalhou até um livro dele aqui na igreja, Uma Vida com Propósitos. Nós estudamos esse livro nas células. Ele diz o seguinte: o propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. Esse mesmo autor, ele continua e ele diz: você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Irmãos, nós vivemos dias sombrios, dias em que as pessoas têm buscado sentido para as suas vidas em fontes erradas. Usando a linguagem de Jeremias, elas têm cavado cisternas rotas, furadas, que não retêm a água. E elas buscam significado, elas procuram sentido, mas cada vez mais elas estão vazias. Elas estão vivendo uma existência sem um significado duradouro. E o Rick Warren, ele responde, apresenta a razão dessa realidade. A razão dessa realidade é que se a nossa vida não estiver concentrada, focada em Deus, a nossa vida não terá sentido. Se a nossa vida não for vivida para cumprir os propósitos de Deus, nós iremos buscar, nós iremos correr atrás, mas cada vez mais nós perceberemos que os falsos deuses que a sociedade contemporânea nos oferece para suprir o nosso vazio, eles não são suficientes. Isso nos faz lembrar Agostinho, em uma das suas famosas frases, quando ele disse: fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Se a gente buscar o significado da nossa vida fora de Deus, nós podemos encontrar prazeres momentâneos, mas não iremos alcançar o verdadeiro sentido para a nossa existência, porque o sentido da nossa vida está naquele que nos criou, aquele que nos fez para Ele mesmo, e só em Deus, você e eu temos descanso, temos significado, temos sentido, temos realização.
temos felicidade, temos plenitude, temos uma vida que vale a pena. Nós lemos o Salmo 95. Esse salmo, ele pode ter sido escrito pelo rei Davi, como uma referência às peregrinações do povo de Israel no deserto. E esse salmo, ele pode ter sido escrito para a festa dos tabernáculos, que era uma festa judaica que o povo se lembrava do período que ficou nas tendas, lá no deserto, indo em direção à terra prometida. E se a gente lê esse salmo, irmãos, ele tem duas partes. A primeira parte é um chamado à adoração, até o versículo 7, parte A. A segunda parte é uma advertência do Espírito Santo para os perigos de um coração duro, os perigos de um coração que se rebela, que se afasta de Deus. E esse salmo, portanto, ele nos apresenta o propósito para o qual Deus nos criou. E ele nos convida para adorar a Deus. E é sobre isso que eu quero pensar hoje. Eu e você, nós fomos criados para a adoração. Eu fui criado para adorar a Deus. Você pode dizer isso? Eu fui criado para adorar a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você foi criado para adorar a Deus. E enquanto você não entender isso, a sua vida não terá sentido. É essa a ideia, irmãos. O salmista, ele compreendia isso, que o ser humano foi formado para se relacionar com Deus por meio da adoração. E o que é adoração? Tem tantos conceitos sobre adoração, mas eu queria citar de um ministro inglês chamado William Temple. E o William Temple, ele conceitua assim a adoração. Presta atenção. Ele diz: adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus. Adorar é alimentar a mente com a verdade de Deus. Adorar é purgar ou purificar a imaginação pela beleza de Deus. Adorar é abrir o coração ao amor de Deus. Adorar é consagrar a vontade ao propósito de Deus. Então perceba como ele conceitua a adoração. Nós poderíamos simplesmente dizer: adorar é reconhecer a Deus por aquilo que Deus é. Adorar é exaltar ao Senhor por quem Ele é. Só que o William Temple, ele é mais profundo e ele é mais específico. Quando ele diz que nós adoramos, quando a nossa consciência é avivada pela santidade de Deus, como Isaías, que vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando ele vê o Senhor e vê os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A sua mente é tocada. Ele reconhece o seu pecado, ele é purificado, ele é direcionado e obediente à visão de Deus para ele. Adorar é ter a nossa consciência avivada pela ideia: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo.
Deus é 3 vezes santo, Deus é puro, Deus é limpo, Deus é digno, Deus está acima de tudo e de todos, e diante dessa realidade, eu não tenho outra atitude, senão adorá-lo, senão reconhecer quem Ele é. Adorar, diz William Temple, é alimentar a mente pela verdade de Deus, é deixar a verdade de Deus encharcar a nossa mente, é deixar a palavra de Deus encher o nosso coração. Quando a gente lê a palavra, quando a gente medita na palavra, quando a gente estuda a palavra, quando a gente permite que a palavra de Deus nos toque, aquilo é um ato de adoração. Adorar é purificar a imaginação pela beleza de Deus, é ser tão tocado pela beleza do Criador, é ser tão maravilhado pela beleza do nosso Salvador, que a nossa imaginação, que a nossa mente vai sendo purificada, que a nossa mente vai sendo moldada pelos pensamentos de Deus. Adorar é abrir o coração para o amor de Deus, é deixar o amor de Deus em Cristo nos tocar, é não ouvir sobre o amor de Deus e dizer, tá bom. É não ouvir sobre o amor de Deus e dizer, legal, mas eu ainda estou com problema na minha casa. É não ouvir sobre o amor de Deus e dizer, legal, mas eu ainda estou em dificuldade financeira. Adorar é você deixar a mensagem do amor de Deus encher o seu coração, encher a sua vida, tocar a sua alma, lhe emocionar, lhe quebrantar, lhe transformar. E a última ideia que aquele ministro dizia, que adorar é consagrar a vontade ao propósito de Deus. É dizer, Deus, não é o que eu quero não é o melhor, é o que o Senhor quer. Não é o meu sonho, é o teu sonho. Não é o meu plano, Deus, é o teu plano. Não é a minha vontade, é a tua vontade. É aquilo que Jesus disse, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Adorar isso, irmãos. Adorar isso. E quando nós expressamos a adoração, nós só expressamos a adoração individual, adoração coletiva, num lugar como esse, quando nós entendemos que a adoração envolve um relacionamento com Deus vivo. Presta atenção, meu amado irmão. Nós adoramos a Deus como resultado, presta atenção nisso. Nós adoramos a Deus como resultado de compreensão de conceitos, sim, de entendimento de ideias, mas nós adoramos a Deus como resultado de uma experiência na vida. Adorar a Deus não é ligar e desligar, não é dizer, agora eu adoro. Desliguei, agora eu não adoro. Não é viver de qualquer maneira e chegar no culto e dizer, agora eu adoro. Vou adorar 2 horas, depois eu vivo de qualquer jeito. Não. A adoração, ela é fruto de uma experiência com Deus. Por isso que o Richard Foster, ele diz o seguinte: adorar é experimentar a realidade. Adorar é tocar a vida. Adorar é conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto no meio da comunidade reunida. Irmãos, os irmãos estão ouvindo?
Adorar é experimentar o Cristo ressurreto. Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, aquele que anda no meio da igreja. Adorar é experimentar Cristo na vida. Richard Foster diz: adorar é irromper na Shekinah. Você sabe o que é Shekinah? Shekinah é uma expressão veterotestamentária para a glória ou o brilho do Deus que habita no meio do seu povo. Shekinah é a presença de Deus que ilumina. É a presença de Deus que derruba e que dissipa as trevas. É a presença de Deus que afugenta o mal. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio e Ele era a luz, e as trevas não prevaleceram contra Ele. As trevas fogem do Salvador, as trevas fogem da luz. E adorar, diz o Foster, é irromper na Shekinah, na glória de Deus. Então, a adoração é uma resposta à iniciativa do Deus que nos busca. Deus não precisa de mim nem de você, mas Ele nos busca. Ele está buscando a mim e a você. Ele busca você, criança. Ele busca você, jovem. Ele busca você, adolescente. Ele busca você, adulto. Ele busca você, homem. Ele busca você. Ele está buscando você para que você viva o propósito dele, que é adorá-lo. E só assim a sua vida tem sentido. Se você olha o Salmo 95, o Salmo 95 ele é lindo. E ele é um convite à adoração. E ele nos ensina lições sobre essa temática. Primeiro, ele vai nos mostrar por que nós devemos adorar a Deus. Por que nós devemos adorar a Deus? E ele vai mostrar 2 razões. A gente adora a Deus por quem Ele é. E a gente adora a Deus por quem nós somos. É isso que o Salmo vai mostrar. Eu adoro a Deus por quem Deus é, e eu adoro a Deus por quem eu sou. Eu adoro a Deus porque eu sei qual é o lugar de Deus, e eu adoro a Deus porque eu sei qual é o meu lugar. Nós vivemos numa sociedade enlouquecida, uma sociedade que adora a criatura ao invés de adorar o Criador, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1. Uma sociedade que transforma as bênçãos de Deus em Deus. Uma sociedade que transforma o pecado em Deus. Uma sociedade que transforma falsos deuses em Deus. E o Senhor aqui, Ele vai dizer o seguinte: quando a gente compreende quem Deus é e quem nós somos, e a gente compreende de fato, nós vamos adorar. Veja, em primeiro lugar, nós adoramos ao Senhor por quem o Senhor é. Veja o verso 1, que o salmista faz um convite e ele diz: vinde, vinde. E ele diz: cantemos, cantemos ao Senhor. Ele apresenta aqui uma das expressões de adoração, que é a música, que é o canto. E a música que foi criada para adorar a Deus, hoje tem sido usada das maneiras mais pervertidas, até malignas, por muitas pessoas. Aqui ele convida o povo de Deus a cantar, a expressar a sua adoração especificamente através da música. Obviamente a adoração vai além da música, mas envolve a música. E o texto vai nos mostrar por que a gente deve cantar ao Senhor.
por quem Ele é. E o texto vai dizer, verso 1, nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele é a fonte da nossa salvação. Ele é a fonte da nossa salvação. Diz o salmista, Ele é o rochedo da nossa salvação. Ele usa essa expressão de Deus como uma rocha, na qual nós estamos apoiados nele e estamos seguros. Nós adoramos a Deus, porque toda a salvação vem dele. Nós adoramos a Deus, porque toda a redenção vem dele. Nós adoramos a Deus, porque todo livramento vem dele. Nós adoramos a Deus, porque Ele é o nosso escape. Ele é o nosso libertador. Ele é a rocha em quem nós estamos firmados. Ele é aquele que nos mantém de pé. Por isso que o Salmo 91 diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás abalado, porque tu disseste e tu fizeste do Senhor o teu refúgio. O salmista diz que a gente deve adorar a Deus, porque Ele é absolutamente singular. Ele é único. No verso 3 diz, porque o Senhor é o Deus supremo. E o grande rei, acima de quê, irmãos? De todos os deuses, em um contexto cheio de idolatria, de deuses pagãos. O escritor sagrado diz, o Senhor é o Deus supremo, é Yahvé. Só Yahvé merece a sua adoração. O seu carro não merece a sua adoração. A sua casa não merece a sua adoração. O seu emprego não merece a sua adoração. A sua mulher abençoada, o seu esposo abençoado, os seus pais maravilhosos, os seus filhos lindos, não merecem a sua adoração. Só Deus merece a sua adoração. Porque Ele é o Deus supremo. O texto continua. E do verso 4 ao verso 6, ele vai dizer, nós devemos adorar a Deus, porque Ele é o Criador. E não apenas o Criador, Ele é o preservador do universo. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã. No verso de número 4, o salmista diz, nas mãos do Senhor estão as profundezas da terra. Ou seja, estão as profundezas dos mares, estão os vales, estão as cavernas, os locais mais escuros, mais sombrios, mais inacessíveis, inabitáveis, estão nas mãos do Senhor. A gente não chega lá, mas Deus criou aquilo ali, e Deus está ali. Dele são os mares, dele são as profundezas da terra. E o texto diz, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e ele faz um contraste, quando afirma, e as alturas dos montes lhe pertencem. Ou seja, as regiões mais baixas e as regiões mais altas pertencem ao Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. Verso 5 diz, deu mar, pois Ele o fez. Obra de suas mãos são os continentes. Verso de número 6, no finalzinho, ele diz, o Senhor que nos criou. Nós temos um Deus que é Salvador. Nós temos um Deus que é o Senhor. Nós temos um Deus que é Criador e preservador de todas as coisas. Por isso nós devemos adorá-lo. Amém, meus amados irmãos? Agora veja o que o texto continua dizendo. O texto diz que a gente deve adorar por quem a gente é.
E é simples, é claro, quando no versículo de número 7, o autor sagrado diz: o Senhor é o nosso Deus. Ele não é apenas o Deus dos mares, o Deus dos montes, o Deus dos animais, o Deus do cosmos, o Deus das galáxias. Ele é o nosso Deus. Ele particulariza. Ele diz: nós temos uma relação com esse Deus. Nós temos um contato com esse Deus. Ele é o nosso Deus. E o texto continua falando. E nós, o que é que nós somos? Nós somos povo do seu pasto. Nós somos ovelha da sua mão. Ou seja, ele está dizendo: eu adoro a Deus porque eu sei quem eu sou. E quem eu sou uma criatura criada à imagem da graça de Deus. Fui transformado em povo dele, em parte do rebanho dele, em gente que faz parte do povo dele. Nós adoramos a Deus porque nós sabemos que somos povo dele, porque nós sabemos que somos ovelhas dele, e mais, porque nós sabemos que somos alvos do seu cuidado. Preste atenção, nós somos alvo do cuidado de Deus. Diz o texto que nós somos ovelhas da sua mão. O que é que significa isso? Que Deus cuida da gente, Deus orienta a vida da gente, Deus nos alimenta, Deus nos sacia, Deus nos dirige, Deus nos disciplina, Deus nos livra de precipícios, Deus nos guia. A minha pergunta é: você é a ovelha do Senhor? Mas o texto vai mostrar como a gente deve adorar. Ele mostra por que a gente adora, e ele mostra como adora. E eu queria que você acompanhasse comigo. O texto vai mostrar, rapidamente, foque aqui, presta atenção. O texto vai mostrar que a gente adora, mas a gente não adora de qualquer jeito. A gente não adora como a gente quer. A gente não adora de acordo com a nossa imaginação. O texto vai dizer, em primeiro lugar, a gente deve adorar com alegria. Diga: eu devo adorar com alegria. Diga para a pessoa que está do seu lado: você deve adorar a Deus com alegria. E fale para ela rindo, não fale com a cara fechada. Você deve adorar a Deus com alegria. O texto diz, verso 1, cantemos ao Senhor. E como é que a gente canta? A gente canta de cara amarrada. Como é que a gente canta? A gente canta pensando na hora que vai terminar o canto. A gente canta de qualquer maneira. O texto diz, cantemos ao Senhor com júbilo. Amém, irmãos? Com alegria. Alguém já disse: o coração que ouviu a mensagem da salvação, ele não pode se relacionar com Deus sem alegria. A alma que ouviu as boas novas de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou e que Ele oferece vida abundante a todo aquele que crê nele, precisa se alegrar. O salmista diz: adore, mas adore com alegria. Verso de número 2 diz: adore, mas nós devemos adorar com ações de graças, com gratidão, com satisfação. Não é adorar a Deus dizendo assim: Senhor, eu estou te adorando, mas por que eu não compro um carro novo? Senhor, eu estou te adorando, mas por que eu não faço a reforma da casa? Senhor, eu estou te adorando, mas por que eu não consigo pagar a escola do meu filho? Senhor, eu estou te adorando, mas por que eu não tenho um emprego de Beltrano? Senhor, eu estou te adorando, mas por que eu não consigo ter a saúde de fulano? Não, meu irmão,
O salmista diz: adora. Nós adoramos ao Senhor e dizemos: o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Eu estou satisfeito com a tua bondade, Senhor. No muito, no pouco, na tribulação, na bonança, o Senhor tem cuidado de mim e eu me alegro em ti. É assim, irmão. É essa postura, com o coração aberto, com a alma escancarada, com o espírito livre, livre para adorar a Deus. Diz o salmista, como é que a gente deve adorar a Deus? Verso 6 diz: vinde, adoremos e prostremo-nos. O que é isso? Reverência. Eu adoro a Deus com alegria, eu adoro a Deus com gratidão, mas eu adoro a Deus com respeito. Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, Ele é majestoso, Ele é grande, Ele é forte, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é transcendente, mas Ele é imanente, Ele está nos céus, mas Ele está aqui, Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é inigualável, e eu tenho reverência. Aquele espírito, aquela atitude, quando o Senhor aparece para Moisés, naquele deserto, numa sarça que queimava e não se consumia, e o Senhor diz para Moisés: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Irmão, se a gente respeita e deve respeitar as autoridades constituídas, se a gente respeita as pessoas que foram colocadas como autoridades sobre nós, imagine o Deus que é triplamente santo. Imagine o Deus que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Então adore a Deus com alegria, com celebração, com festa, com ações de graças, com o coração quebrantado, entregue a Deus, mas com o coração reverente, em respeito, em temor e tremor a Deus. Mas eu queria que você olhasse. A gente não leu o verso 7, parte B, e o verso 11. Mas esses versos nos mostram o último princípio, que deve nortear a nossa adoração. Adore a Deus com um coração receptivo para ouvir a palavra dEle. Não há condições de eu estar aqui e dizer: vou adorar a Deus, vou cantar. Na hora de ouvir a palavra, eu não quero ouvir a palavra, eu não vou conseguir adorar a Deus. Na hora de ler a Bíblia, eu não quero ler a Bíblia, eu não vou conseguir adorar a Deus. Eu não consigo separar a adoração a Deus da palavra de Deus. Eu não posso divorciar aquilo que eu falo para Deus com aquilo que Deus fala para mim. O texto que fala sobre adoração, ele finaliza dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, como em Meribá, como em Massá no deserto, quando os pais me tentaram, me colocaram à prova, a despeito de terem visto as minhas obras, diz o Senhor, durante 40 anos, estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que é que vai fortalecer a nossa adoração? É o nosso desejo de ouvir a Deus. O que é que vai dar força à nossa adoração? É a nossa disposição de Deus alimentar a nossa alma.
de nós ouvirmos a sua palavra pregada, de nós lermos a sua palavra, de nós meditarmos na sua palavra, de nós permitirmos que a palavra de Deus quebre o nosso coração, transforme a nossa vida, abençoe a nossa história. Se não for assim, a gente não consegue adorar. A gente canta, mas a gente não adora. Citando Richard Foster novamente, ele diz: se a adoração não nos impulsionar para maior obediência, ela não é adoração. E ele continua: assim como a adoração começa em santa expectação, ela termina em santa obediência. Queria caminhar para terminar. Presta atenção. Adoração é uma resposta a Deus. É um reconhecimento de quem Deus é. Adoração é uma experiência real e viva com Deus. Meu irmão, presta atenção. Não venha para o culto simplesmente dizendo: eu vou cumprir uma obrigação. Eu vou lá cantar algumas músicas, ouvir uma mensagem, falar com algumas pessoas e vou embora. E às vezes pessoas vêm e vão, vêm e vão, e nada muda. Por que nada muda? Nada muda, porque elas não se encontraram com Deus verdadeiro. Por que nada muda? Nada muda, porque elas não deixaram o Deus vivo tocar nelas. Você vem para a celebração comunitária, e você e eu devemos vir dizendo: eu vou junto com os meus irmãos me encontrar com o Deus verdadeiro. Eu vou junto com os meus irmãos a adorar o Deus verdadeiro. Eu vou junto com os meus irmãos permitir que o Deus verdadeiro me toque. Eu vou junto com os meus irmãos sentir o poder do Deus vivo que age. Eu vou me relacionar com Deus. Mas a adoração, ela só se torna uma realidade quando a gente permite que o Espírito de Deus nos toque, nos molde. É por isso que um hino antigo dizia: liberta a minha alma, para que eu possa adorar-te. Liberta a minha alma, para que eu possa adorar-te. O convite de Deus para nós é crer na sua palavra e experimentar comunhão com Ele. O convite de Deus para nós é crer na sua verdade e deixar Ele nos transformar. O convite de Deus para nós é praticarmos a presença de Deus através da adoração. Você conhece o propósito da sua vida? Você e eu fomos criados para adorar. Você entende que não está aqui por acaso? Que Deus tem algo maravilhoso para você? Você entende que a adoração precisa ser uma prática constante em nós? Que a adoração precisa ser mais do que uma repetição de conceitos, mas precisa ser uma interação com Deus verdadeiro, sabendo que Ele está falando, que Ele está agindo pela sua palavra
e pelo seu Espírito, Deus nos convida a cultivarmos a adoração. A cultivarmos a adoração em nossa casa. Mas a cultivarmos a adoração também na comunidade dos santos. A cultivarmos a adoração individualmente. Mas a cultivarmos a adoração nesse calor aqui. Nesse calor santo. E quem sabe um pouco de calor literal. E eu me lembro de Martinho Lutero, quando ele dizia: em casa, em minha própria casa, não há calor ou vigor em mim, mas na igreja, quando a multidão se congrega, em meu coração acende um fogo. Quem disse isso foi Martinho Lutero. Em meu coração acende um fogo que se espalha. Que o fogo de Deus encha o meu e o seu coração. Amém, meus amados irmãos? Que o fogo de Deus incendeie a nossa alma. E que através da adoração nós exaltemos a Deus, venhamos ver o céu descer, a glória de Deus se manifestar, o poder de Deus ser derramado, porque quando nós adoramos, nós nos elevamos aos céus. Quando nós adoramos, o ambiente do céu desce para mais perto de nós. E que seja assim comigo, que seja assim com você, que seja assim com todos nós, e que a presença viva de Deus seja manifesta em nosso meio, por meio da adoração. A igreja diz amém?